É justo que famílias com crianças tenham que se resguardar de determinadas experiências, porque crianças não são bem-vindas? Como que as crianças vão vivenciar o mundo e que mundo a gente está entregando para a criança e que criança a gente está entregando para o mundo quando a criança não pode estar no mundo? Quando as pessoas pensam que lugar de criança é na escola ou no espaço kids. O lugar da criança é no mundo. E é no mundo que ela aprende a ser gente. Depois que as crianças dormem, é quando a gente, assim, cansado, com fome, com sono, esgotados, nós sentamos para conversar sobre assuntos que a gente não pode falar na frente das crianças. E a gente tem o nosso momento de adulto. E aí, galerinha, tá chegando a hora de dormir, hein? Adulto precisa ter conversa de adulto, né? Hora de criança dormir, de pai e mãe conversarem. Ó, beliscar mais uma vez aí, sói. Uma lanterna que se apagou, a consciência que repousou. Hora de dormir, descansar, é hora. Hora de dormir, de sonhar. Agora Que amanhã vamos brincar. Pararapapá, põe o pijama. vai já pra cama. Tá muito quente. Você escovou o dente? Não. Bora lá pra cima escovar o dente, botar o pijama e ir pra cama, que agora é hora de pai e mãe. Esse é um acontecimento que ao longo de toda a nossa maternidade e paternidade aconteceu. Aquele momento que as crianças dormem e que a gente precisa atualizar o que aconteceu no dia, no trabalho, o que precisa fazer, atualizar a agenda, os compromissos. E aqui também surgem os nossos devaneios, as nossas reflexões. E a gente resolveu compartilhar um pouco disso, né? A gente Como está há se passa. muito tempo querendo compartilhar isso com vocês, porque surgem assuntos, conteúdos, ideias tão potentes nesses nossos encontros, nesses Sim. nossos jantares simples, assim. Aquilo que sobrou do Vamos almoço, juntar, junta, vamos mexe com aproveitar. alguma coisa. Abre um bom vinho para celebrar, porque a gente sempre tem muito a celebrar, né? E isso temos que recomendar a todos os pais, mães aí, que não deixem de aproveitar esse tempo de estar junto, né? Celebrando o vínculo, fortalecendo os laços, os vínculos, porque às vezes o estresse é tão grande que a gente deixa de ritualizar as mínimas coisas, né? E vai caindo numa rotina que vai também tirando a vitalidade da relação. E esses momentos são tão importantes, Verdade. né? Para a gente juntar e firmar esse vínculo. Afinal de contas, nós viemos antes das crianças. Antes das crianças nascerem, nós nos encantamos um pelo outro, nós decidimos viver juntos, nós decidimos construir uma vida juntos e a gente precisa continuar nutrindo essa vida, né, na rotina. É claro que o vínculo com as crianças e esse, né, contexto de família também nos vincula e nos fortalece, Esse já- mas a gente precisa ter o nosso momento, né, de homem e mulher também, de casal. E esse já é um grande tema, né? Como que as crianças vinculam, né? Qual que é a força, que transformação que elas trazem, o que que elas promovem na vida da Mas gente. esse não é o tema de hoje. Não. Hoje a gente escolheu um tema mais polêmico para começar esse quadro. Posso contar? Por favor. Já aconteceu assim de você sair de casa para jantar, para almoçar, para fazer um lanche com as crianças e aí você entra num lugar e percebe que não é bem-vindo? Que na verdade quem não é bem-vinda são as crianças? Já aconteceu de você buscar uma pousada, um hotel para passar as férias e aí você não consegue encontrar um hotel que aceite crianças no lugar que você quer ir? Ou quando você consegue, é aquele estilo resort, e não é necessariamente aquilo que você está buscando. Você quer uma pousadinha, algo mais tranquilo, pacato, mas é só para adultos. Crianças não são bem-vindas. Esse é o nosso tema hoje. O que leva as pessoas a acreditarem que elas têm o direito de não gostar de crianças, de não querer conviver com crianças e ter a naturalidade, né, de expressar isso e esse boom de hotéis, restaurantes, ambientes, espaços onde as crianças não são bem-vindas. E a gente já pode começar a dizer que esse é um tema extremamente polêmico, né? Porque, por um lado, um grupo de pessoas que acreditam que realmente alguns estabelecimentos, restaurantes, hotéis
podem restringir a presença da criança na busca de mais tranquilidade, a fim de servir o seu cliente, servir um serviço um pouco mais, uma qualidade de silêncio, de tranquilidade, de paz. Por outro lado, famílias com crianças que são impedidos muitas vezes de frequentar lugares de adulto, né? Inclusive os pais são adultos, né? Mas pela restrição à criança, os adultos também não podem. E as crianças não são bem-vindas. Isso vai gerando muita polêmica, né? Tem um tema que traz muita discussão, os argumentos são muitos, mas a gente tem aqui uma série de vivências também que nós passamos com as nossas crianças. E a né? gente tem uma série de reflexões, de aprendizados acerca desse tema e a gente quer compartilhar com vocês. Isso. Vem com a gente? Vamos lá? As crianças. Depois que elas dormem, estamos aqui. Eu fico lembrando, Fernando, de algumas experiências que a gente viveu. Me lembro de uma específica em que a gente entrou num restaurante, que era um restaurante que tinha também, era tipo um ateliê de artes, tinha vários elementos, ele era tibetano, então tinha as sim. tigelas tibetanas, tinham as joias, tinham Cristais, elementos de né? decoração, tudo muito delicado, né? E nós estávamos com uma criança de 8 anos, a Letícia na época, e o Anton tinha 1 ano e pouco, 1 ano e meio. E nós estávamos famintos, porque a gente estava fora de casa, né? Tinha passado o dia fora de casa. E a gente chegou lá e a gente entrando com o carrinho, tentando encontrar um jeito com o carrinho de entrar no lugar. Não tinha acessibilidade. Não né? tinha acessibilidade já para o carrinho. E aí a pessoa que veio nos atender disse assim, não, mas vocês podem ir em tal lugar que tem um restaurante, que vocês podem ser atendidos ali, que tem frutos do mar. Aí eu disse, mas eu não quero frutos do mar. Eu quero a comida vegetariana, eu não estou comendo peixe, eu quero essa comida que vocês servem, é aqui que eu quero ficar. Então, naquela situação, e era em inglês, a conversa era em inglês, nós estávamos na África do Sul. E então ali já ficou tenso, já ficou visível que ela se incomodou com a presença da criança e do bebê. Né? E nós firmamos pé e decidimos ficar, que queríamos comer ali, porque queríamos uma comida vegetariana. E outro restaurante vegetariano ficava uns 40 minutos dali. E aí a gente sentou, a gente comeu, as crianças comeram. E aí depois que a gente comeu, a gente foi contemplar aquelas obras que estavam lá. E nenhum dos dois, em momento algum, tocou em nada. Eles muito cuidadosos, as crianças, né? Observando, mostrando, perguntando. E essa pessoa que nos recebeu mal quando a gente entrou, começou... Primeiro ela foi cerceando, né? Ela foi indo junto, com medo que as crianças quebrassem alguma coisa. Nós estávamos muito tranquilos, porque nós sabemos que os nossos filhos não mexem nas coisas. Então a gente começa por aí também, né? A gente percebeu que tinha ali uma tensão, porque certamente havia crianças que já entraram ali e que provavelmente já quebraram alguma coisa. Acontece, pode acontecer. Esse é um grande argumento. Muitos dizem que as famílias, parte da responsabilidade por essa restrição é que algumas famílias têm dificuldade de colocar limites em crianças. Então as crianças falam alto, correm, brincam, energia de criança, mas a energia desproporcional ao ambiente que a criança está. E o adulto que não está ali cuidando, conectado. É muito comum ver em restaurante, né? Os pais estão ali comendo, bebendo e soltam as crianças, e as crianças ocupam o espaço sem orientação do adulto. Porque as crianças não estão participando. Não estão participando. Então, a família, quando quer sair com as crianças, sai com as crianças, mas não considera a presença também das crianças. Então, eu quero ficar aqui tomando meu vinho, e eu boto uma tela na frente do meu filho para que ele fique quieto, né? Ou então eu largo e a criança está ali também abandonada no ambiente. Então, às vezes, essa atitude de algumas famílias que dá argumento, né? Dá argumento para que todas as outras... Uma cultura que também é uma cultura de que a criança atrapalha, né? A criança é um vira-ser ainda, não é. A criança atrapalha, a criança faz bagunça no ambiente, não deixa o ambiente tranquilo, calmo, sereno. E o que eu percebo que a gente acaba vivendo é quando a gente entra num ambiente assim e que as pessoas já olham com medo, e depois veio mais um, e eu entrava às vezes sozinha com 3, e as pessoas me olhavam como se eu fosse um extraterrestre, entrando com 3 alienígenazinhos, né? E era muito tranquilo, porque eram crianças educadas, porque eram crianças tranquilas, crianças que não eram hiperestimuladas, né, com estímulos impróprios, que deixam as crianças impacientes, agitadas, né? E a presença do adulto,
né? Então eu percebo também que quando a gente vai fazendo esses movimentos e às vezes a gente força um pouquinho, né, num ambiente que a gente sustenta, não, nós vamos ficar porque é aqui que nós queremos ficar e nós estamos com as crianças. A gente acaba também sendo um exemplo de que é possível fazer diferente. Sim. Então, aquela senhora, no final da refeição, quando eu fui pagar, e aí a gente ainda comprou tigela tibetana, Sim. né? É. Cobre. E linda. E aí ela me falou assim, estou impressionada com seus filhos. Eles são muito educados. Vocês são bem-vindos aqui, podem voltar quantas vezes quiserem. A mesma coisa aconteceu na sequência, quando a gente foi para uma pousada, porque a gente queria fazer a visualização de baleias, né? Contemplar as baleias. Então era um ponto na África do Sul, em Hermanos, que era perfeito, porque tinha uns costões, né? Sim, em que a gente que era- conseguia sentar no costão e as baleias vinham pertinho. Só que não tinha nenhum hotel na cidade que aceitasse criança. Crianças não são bem-vindas. Essa Era esse o slogan mesmo. Pode trazer seu pet. Crianças não são bem-vindas. Ainda tem uma questão nesses ambientes que é quando você vai para um restaurante também, que até aceita criança, mas é uma espécie de visão da infância que ela é como se ela não fosse qualificada. Vou explicar. Você pega o cardápio Kids, né? O cardápio das crianças, lá só tinha peixe frito com batata frita. Peixe com batata frita. Só fritura, né? Também a ideia do Kids também é um Kids que não É tem esse requinte, paladar esse paladar da fritura, do ultraprocessados, doce, do né? ultraprocessado. Isso nos faz pensar também que a ideia de você ter uma espécie de discriminação etária, ela não é só naquilo que é declarado, né? Assim, eu não aceito criança, criança não é bem-vinda. Mas existem instituições que atendem crianças, né? Isso é muito comum, né? Atendem crianças e famílias, mas não dão infraestrutura para a família. Não tem um banheiro familiar, os objetos são completamente inadequados para a criança. Você vê desde um ornamento com espinho, ou uma planta que corta, um objeto que está mal colocado. Quer dizer, ele não é pensado para a criança. Não tem um Ele trocador. Não tem um trocador. Ou às vezes, geralmente, o trocador está só no banheiro feminino, então também tem que noção é essa de problema, família, né? Que nós né? estamos até vivendo agora essa situação, com essa questão dos trocadores, dos banheiros, né? Tem essa história recente, não tão muito recente, mas que aconteceu também com a Letícia ainda pequena, né? É isso. E a gente está contando essas histórias porque é sobre isso. Escuta essa história do Fernando com atenção, porque assim, a gente aceitar e tá tudo bem e vai se adaptar a essa realidade, ou a gente vai colocar uma lente de aumento, né? Problematizar e aí devolver para o outro para que ele assuma também um novo posicionamento. Nós Essa história é estávamos muito com boa. a Letícia, a idade dela aí, Acho que ela tinha 5 uns aninhos. 5, 6 anos, né? E por uma circunstância de trabalho, a mãe estava trabalhando, eu fui com ela ao shopping fazer alguma coisa que precisava ser feita e que tinha que ser naquele horário ali. E chegando lá, Letícia queria ir no banheiro. Ela não só queria ir no banheiro, ela ia fazer cocô no banheiro. E estava eu com a Letícia e ela indo no banheiro. Não existia banheiro familiar, né? Não tinha estrutura para isso. E ela pedindo e foi aumentando a vontade, você não consegue, eu constrangido, sem saber, eu falei, mas tá, o banheiro masculino é impossível levar, porque é esse banheiro masculino, tradicionalmente, e a gente vê que, infelizmente, essa cultura da sujeira, né? Assim, do uso incorreto que deixa impraticável esses banheiros. Então eu não iria levar essa criança de 6 anos, menina, num banheiro masculino. É até uma violência com ela. E aí só tinha o banheiro feminino. Então eu vou levar ela no banheiro feminino, mas eu sou pai, né? Eu vou ter que entrar com a minha filha. Chegou lá ainda uma mulher falou, mas eu entro com ela. Eu falei, não. Primeiro que ela não quis, depois que eu não ia entregar minha filha para uma pessoa que eu não conheço para entrar no banheiro. Aconteceu então que a vontade foi aumentando, eu disse, tá bom, então vamos no banheiro. Entrei no banheiro feminino. E aí aquela alvoroço, as mulheres olhando, aquela situação, eu fui lá, abri, ela fez o que ela tinha que fazer, terminou todo o ritual, conseguiu, encerrou, lavou as mãos, eu estou saindo do banheiro, né? Aí quando eu saio já tinha um circo armado, segurança do shopping, já uma equipe administrativa, tava assim, aí e o segurança me abordando, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo, né? Não, o que está acontecendo é que eu estou com a minha filha precisando ir no banheiro e não existe um banheiro aqui, família. O shopping não oferece uma infraestrutura básica de atendimento a famílias com criança.
fica somente essas duas opções e nessa situação eu não vou levar minha filha no banheiro masculino, trouxe ela para um feminino. Qual o problema disso? O problema é de vocês. O problema é que vocês não criam infraestrutura. O que vocês estão fazendo não é nem digno de receber clientes de famílias com quem... Enfim, foi uma discussão ali, né? Eu peguei ela e fui embora. Um mês depois, o shopping entrou em reforma e adivinhe? Abriu um espaço familiar digno. É. Com infraestrutura, trocador, banheiro adequado, com também a adaptação necessária para as crianças, porque eram vasos adequados para a criança. E aí Espaço para amamentação, para aquecer alimentos. Alimento, trocar fralda extra, pano umidificado, enfim, uma estrutura digna, básica, né? Que é um pressuposto básico de qualquer espaço que atenda a família com criança, né? Essa história é muito boa, porque às vezes a gente acha que a gente é refém desse sistema e desse modelo, né? Quando o poder está nas nossas mãos. Porque nesse caso, nós estamos falando de ambientes de consumo ainda por cima, né? A gente falou de shopping, a gente falou de restaurante, a gente falou de hotel, de pousada. Então, nós somos clientes. E como que a gente se posiciona enquanto família, né? E aí uma noção também de espaço para criança que tem relação com o hiperestímulo e uma ideia muito infantilizada da criança. Então, às vezes, a gente vai para um espaço em que tem o espaço Kids. Mas o espaço Kids tem uma música alta, os elementos são super coloridos e que hiperestimulam a criança. Né? Além do cardápio que você falou, também tem esse ambiente voltado para a criança, que é um ambiente de hiperestímulo no momento em que a família está ali para fazer uma refeição. Né? Às vezes é final de tarde, é noite, a criança, elas ficam lá hiperagitadas. Como que isso impacta depois no sono e como que isso impacta na saúde, como que isso impacta no aprendizado, impacta na vida toda. E as pessoas às vezes não têm olhos para ver porque não tem a informação. Então, a gente não dá conta também de frequentar esse tipo de espaço. Os meninos nem querem brincar nesses brinquedos porque eles não gostam dessa agitação. Estão muito sensíveis. Mas a gente também já viveu boas experiências, né, Fernando? Sim. Antes de você trazer essas boas experiências, eu quero falar para você que está ouvindo a gente aqui. Contar pra gente, você já viveu uma situação dessa? De você não ser bem-vindo com sua criança no ambiente? Que sua criança não é bem-vinda e você, consequentemente, também não? Fala pra gente, vamos compartilhar e refletir um pouco sobre esse tema. Conta as boas referências. Eu me lembro de alguns lugares em que a gente foi, por exemplo, no inverno, frio, que tinha uma lareira num restaurante. E aí tem a mesinha na frente da lareira. Aí as crianças, enquanto esperam a comida, vão lá, pegam os livros, folheiam, leem. E aí você percebe que toda a equipe do restaurante, do ambiente, está tranquila. Preparado para isso. Sim, né? Que confia, que sabe que a criança vai folhear o livro e não vai rasgar as páginas do livro. Sim, porque é um dos pilares desse ambiente, dessa empresa, desse restaurante, incluir a criança, né? Exatamente, e confia que a criança é capaz. E pensa que também a gente já viu, né, em alguns lugares... que você tem jogos de tabuleiro, que as crianças ficam entretidas ali, ficam concentradas. Vê que esse é um ambiente que considera até é um parceiro nas famílias na questão com as telas. Sim. Né? Porque você não precisa entregar as crianças para frente das telas enquanto você tem a sua refeição num restaurante para você poder conversar, para você poder fazer sua refeição em paz. Né? Se o ambiente oferece esses elementos, as crianças brincam, se divertem, ficam tranquilas e calmas. Tem uma outra estratégia também, que é muito bacana para as famílias, que é levar uma bolsa com alguns materiais, alguns elementos para as crianças brincarem. É um recurso para não entregar para a tela também, né? Um caderninho com giz de cera, um joguinho de tabuleiro que você, né, que possa levar de jogo da velha, de damas, enfim. Até porque a tela traz tantos problemas que esse é um tema aí que a gente pode... É para outra noite. É para outro depois que as crianças dormem. Agora eu quero falar com você. Você já viveu alguma experiência boa, positiva? Você já foi a algum lugar em que você se sentiu acolhida com a sua criança, que a sua criança foi respeitada e que você gostaria de voltar e de indicar para outras famílias? Vamos criar juntos uma rede de acolhimento das crianças? Compartilha com a gente, comenta aqui para que outras famílias possam ver e também se beneficiar. Restaurantes, pizzarias, hotéis, parques, experiências positivas. Espaços que acolhem e consideram com respeito as famílias com crianças. Vida com criança, né? É isso mesmo. É a nossa realidade, né? Tem aquela pizzaria que os meninos adoraram, né? A gente recentemente morou em Santa Catarina, lá em Florianópolis, e eu vi uma pizzaria.
Nave-mãe. 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 Essa eu recomendo para família com crianças, para quem Gente, gosta. os garçons são incríveis. Eles brincavam com as crianças, tinha muito daqueles joguinhos de desafio, sabe? De você Isso. conseguir fazer as coisas. E eles não entregavam, não explicavam como é que era. E Deixavam vai a criando criança uma tentar. ludicidade, um jogo, desafiando, tudo ali muito concentrado e o ambiente tranquilo, tem fruição, tem estética, tem sabores, tem, assim, é um ambiente que integra tudo isso, priorizando a criança. Um ambiente como esse, por exemplo, ele era composto por muita madeira. A madeira, ela absorve o som. Então, quando a gente às vezes vai num ambiente, num restaurante, por exemplo, que é muito barulhento, e esse barulho das pessoas conversando agita ainda mais as crianças, Sim. e as crianças fazem ainda mais barulho, e fica parecendo que quem está fazendo barulho são as crianças, mas não, é a acústica do espaço que é ruim. O que é muito comum também, o adulto bebendo álcool ali, se excedendo, começando a falar mais alto, gritando, e as crianças vão ficando irritadas com essa acústica que vai atravessando as crianças os sentidos. A gente às vezes não percebe que o ambiente também não está sendo adequado para as crianças e elas reagem a isso, elas são muito sensíveis. Geralmente, antes do adulto perceber que ele já está cansado e que já está na hora de ir embora, a criança percebe antes. Ela já dá um sinal, né? Ela dá o sinal, aquilo que os adultos vão chamar de birra, mas que não é birra. Sim. É ela comunicando, ó, não tá bom, então é hora de ir embora. E talvez de não voltar para esse lugar, porque onde a criança não se sentiu bem, não é um lugar para voltar com a criança. Essa é uma máxima importante pra gente também, que nos acompanha, assim, ó. Lugar que é bom para criança é bom para todo mundo, porque é um lugar que tem harmonia, que está em equilíbrio das energias adulto-criança, da ludicidade, da imaginação, do acolhimento, da beleza, assim, é um lugar que é bom para todo mundo. Um lugar que é só bom para adulto não é bom para todo mundo. Então ele exclui, né? Muitas famílias acabam que vai recebendo, né, sofrendo uma sensação de dificuldade de inclusão social e tem ainda características de famílias mais difíceis, né? As mães solos, olha só, que não tem com quem deixar a criança, que precisa ir para esses ambientes, né? As cuidadoras que vão para que lugares, né? Para onde que eu vou com a criança e as famílias, nas configurações ainda são mais, famílias que sofrem mais ainda com essa exclusão, né? Com essa distinção etária de dividir. E é uma achar que a criança, segregação, né? Porque a gente vive realmente num mundo que é segregado pela idade. Lugar de criança é na escola, lugar de adulto é no trabalho e lugar do idoso é na casa de repouso. Né? E se a gente conseguisse construir ambientes, espaços de convivência em que a gente pudesse realmente estar junto? Né? E se houvessem escolas onde pudessem coexistir adultos, crianças e idosos, por exemplo? Exato. Me parece que realmente a gente vai criando um modelo de sociedade em que a gente já não sabe mais conviver com o diferente. E o diferente, às vezes, é o nosso próprio filho. Você não sabe mais conviver com criança e às vezes você mesmo se incomoda com a sua criança porque você passa o dia inteiro no trabalho. Quando chega em casa está exausto, eu compreendo, nós também trabalhamos o dia inteiro, nós vivemos isso. Mas assim, vamos parar e vamos reposicionar? Que história é essa? Sim. Né? Então assim, a gente vive separado, segregado das crianças e aí quando a gente vai para esses ambientes em que a gente vai conviver com a criança, a gente não sabe mais conviver com a criança. Da mesma forma que também não sabe incluir o idoso na conversa. Sim. Pode ser na conversa de família do domingo. O idoso está lá no cantinho, quietinho, enquanto os adultos estão conversando. É muito comum, e as né? crianças, na maioria das vezes, Parece estão que a nas gente telas. naturalizou essa estrutura social compartimentada, né? Parece que está natural, que para a gente já... Então, a escola são compartimentos, né? Assim, a sociedade é o trabalho é o adulto, não é da criança. Assim, tudo está muito separado, né? E se a gente pudesse levar a criança para o trabalho? E se ela aprendesse no fazer, na tarefa do fazer, do cotidiano, junto com o adulto, como muitas famílias faziam, né? Não é... Isso dá tema para muitas polêmicas aí, a gente sabe disso, mas não é disso que a gente está falando, a gente está falando de qualificar a presença, a relação adulto-criança. Quanto mais qualificada for essa relação, quanto mais a criança puder aprender pela imitação, pela admiração, né, por estar conviver, junto, né, viver junto, mais essa criança vai se desenvolver. Porque a exclusão também da criança dos espaços cria também uma barreira para o seu próprio desenvolvimento. Sim. A criança não consegue conviver com a diversidade,
conviver com os espaços que são estímulos de novos aprendizados, né? Vai ficar sempre naquele padrão, daquela ideia do que é Então, para criança, é sempre né? o espaço Kids, então ela sempre É. se comporta como esse modelo Kids. É sempre a festa de aniversário também hiperestimulada, com monitores ensinando como brincar. A gente já nem acredita mais que as E crianças sabem alimento, brincar. alimento. E isso dá outro tema, Outro tema, né? para outra noite. Mas é isso, esses ambientes, alimentos ultraprocessados, músicas alta, muito estímulo, às vezes até jogos eletrônicos. E a Os gente vai objetos dizer- tudo de plástico, que não absorve a acústica que vai irritando a criança. E acham que as crianças é agitada, né? Acha que Elas as crianças são o problema, É. quando que o problema são os ambientes que a gente está criando para elas, É né? um problema. E naturalizando essa ideia de infância também, né? Essa infância plastificada, essa infância artificial, a infância que não é ainda, que vai ser o adulto e, portanto, tem uma atenção precária, né? Agora eu posso te fazer uma pergunta? Diga. O que aconteceu com a criança desse adulto que hoje não suporta conviver com as crianças? Essa O pergunta. que houve? Como que essa criança foi tratada? Será que existiu alguma coisa lá atrás, na infância desse adulto, que faz com que hoje ele não suporte conviver com crianças? O que você acha disso? Bem, é um assunto complexo, né? Mas o que a gente sempre parte de qualquer trabalho que vá ter foco, né, em apoiar a parentalidade de pais e mães, é olhar para a criança interior, né? Buscar essa criança. Por que essa criança pode estar ferida, essa criança pode estar acuada, com medo, pode estar se escondendo, ela não está viva, presente, porque a nossa criança, né, os nossos filhos evocam essa criança o tempo todo, né? Para brincar, para imaginar, para reconstruir o mundo, para fantasiar. E se a gente não está nutrido da nossa criança, esse jogo, essa relação, ela fica, ao invés de ser nesse potencial criativo e imaginário, vai virando um conflito, né? E aí eu inclusive, nego a minha criança interna e nego a minha criança que está aqui diante de mim sobre a minha Sim, responsabilidade. aí a minha né? criança que foi agredida, que está lá acuada, esquecida, porque eu nem lembro mais, né? Essa dor dessa minha criança ferida faz com que eu siga ferindo as crianças que hoje estão diante de mim, que pode ser meu filho, pode ser meu sobrinho, pode ser a criança que está no restaurante ali fazendo barulho enquanto eu quero ter minha refeição em paz. Talvez eu tenha sido uma criança em que não pude chorar, que tive que engolir o choro, porque menino não chora, menino não pode chorar, menino não pode se expressar. É muito comum os homens, né, terem essa atitude mais reativa com as crianças, porque não puderam expressar os seus sentimentos, né, as suas emoções, porque criança não tem maturidade psíquica para lidar, ela sente, ela expressa. E aí o problema são os adultos que não têm maturidade emocional para lidar e acolher com isso que a criança está expressando. Se a criança, e ela vai aprender a lidar com as próprias emoções na medida em que ela for acolhida, Sim. compreendida. Né? É assim que a gente vai auxiliando a criança a entrar em contato com as emoções e não negando a raiva, negando o medo. A negação não é o caminho. Mas talvez sejamos uma geração, né, de adultos que foram crianças que não puderam se expressar. Até porque a gente às vezes pode confundir muito a noção de limite, né? Por limite na criança é acolher a criança, é reconhecer a criança, é ajudá-la a estabelecer o contorno. Não é o tempo todo ficar cerceando a criança, isso não é limite. Para, não faça isso, não pode isso. Não, o não. Isso não necessariamente é um limite, né? Um limite que faz com que a criança vá ganhando contorno para si mesma no seu comportamento, vá se reconhecendo nesse espaço e vá moldando e equilibrando a sua forma de agir. E por outro lado, também tem a falta total de limites. Quando a aí criança isso não recebe os contornos necessários, ela também se torna um adulto sem limites. Né? Essa Então a criança sofre porque isso é um abandono, é negligência. Sim. Falta de limite, falta de contorno é negligência, é abandono. E quando esse adulto foi uma criança que foi negligenciada, que não recebeu limites e contornos, quando se torna adulto, ele acha que ele é o rei e que todo mundo está a serviço dele. Então ele também não tem contornos, ele não sabe lidar, porque ele não desenvolveu maturidade emocional também para lidar com as adversidades do cotidiano. Então ele não suporta uma criança fazendo barulho. Por quê?
Porque eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Sim, lembrando que a nossa vida é assim, né? Ela se estrutura em ritmos. Então, aquilo que nós somos na primeiríssima infância e na infância, nós seguimos sendo na fase adulta, né? É essa espiral da vida, esse fio da vida que nos conduz, que muitas coisas que nós estamos vivenciando hoje aqui como adultos, elas são reverberações dessa infância e de toda aquela experiência da infância que eu venho trazendo. Muitas vezes repetindo padrões daquilo que eu imitava e via desse ambiente. Muitos ambientes tóxicos, né? Voltando aqui para o nosso tema dos ambientes que não aceitam as crianças, né? É de uma toxicidade imensa, né? Porque são ambientes tóxicos, ambientes que colocam a criança primeiro de um campo anímico, né, de não aceitação, de ser um problema, de ser a causa da intriga, da confusão, do barulho, né? A criança já é moldada nesse sentido. E esse ambiente que a criança vai recebendo, ela vai internalizando. E a internalização dessa criança vai trazendo informações que vão levar para a vida inteira. Né? Que é essa informação, primeiro, se eu posso, se eu não posso, se eu sou capaz, se não sou capaz, se eu posso assumir lugares de protagonismo na vida, se eu posso trazer a minha voz, a minha fala, manifestar aquilo que eu sou verdadeiro, ou se eu tenho o tempo todo que está me escondendo, porque o que eu posso fazer vai incomodar o outro. Então, é muito comum também a gente viver com esse padrão. Né? E aí fica uma outra questão. Será que a solução para esse problema, então, da convivência com as crianças, dos adultos que não sabem conviver com as crianças, é a exclusão das crianças? São as crianças que têm que se retirar? A solução desse conflito é a criança se retirar de cena para que os adultos sigam sendo protagonistas? É justo que famílias com crianças tenham que se resguardar de determinadas experiências porque crianças não são bem-vindas? Como que as crianças vão vivenciar o mundo e que mundo a gente está entregando para a criança e que criança a gente está entregando para o mundo quando a criança não pode estar no mundo? Quando as pessoas pensam que lugar de criança é na escola ou no espaço kids. O lugar da criança é no mundo. E é no mundo que ela aprende a ser gente. E aí aqui vem o cerne da questão dessa discussão, né? desse tema que a gente está abordando polêmico. E aí eu quero trazer um pouquinho do dado da psicohistória, que é uma área muito recente, atual da psicologia, que vem estudando o seguinte. Você pega uma crise, pega um momento de crise, uma guerra, uma grave crise climática que aconteceu em determinado lugar, como que a gente está vivendo agora, né? Pegamos a crise climática que estamos vivendo planetariamente, mas pega também a situação. A gente pode pegar, por exemplo, eu não vou citar uma situação do presente, para não gerar mais polêmica, eu vou pegar algo do passado. Vamos pegar o Holocausto. Então a gente volta, a psicohistória vai voltar de 40 a 50 anos antes do Holocausto, naquela região, naquela localidade, e vai analisar como que as crianças e as mulheres eram tratadas, 40 anos antes. Ali está a chave da causa do Holocausto, por exemplo, naquele lugar. Então, o que significa que o que essas crianças viveram e o que essas mulheres, porque geralmente são as mulheres, né, que cuidam das crianças, que educam as crianças, a realidade em que as mulheres e as crianças vivem gera como reação uma realidade de futuro, porque crianças que foram negligenciadas, abandonadas, violentadas, vão responder na fase adulta com abandono, violência, segregação, e é disso que a gente está falando. A gente está falando de segregação. É justo, é correto a gente segregar as crianças do mundo? A história já nos mostrou das consequências que isso traz, né? Aonde estamos chegando nos valores que temos hoje, né, socialmente. E aí é que está o pulo do gato, e é por isso que a gente traz esse tema, e é por isso que o Instituto de Educação Curativa existe. Porque a gente sabe e acredita que se a gente cuidar adequadamente, educar adequadamente as crianças hoje, e especialmente as mulheres, mas as famílias com crianças, a gente vai colher isso daqui a 40, 50 anos. Então a gente tem esse poder. Porque se a gente tem o poder de atuar numa realidade de futuro para algo que a gente pode chamar de mal, de catastrófico, como uma guerra, como um holocausto, como uma tragédia, né, ambiental, humana, a gente também pode alterar uma realidade de futuro atuando com a educação no presente. Então, quanto mais integradas e bem acolhidas as crianças estiverem hoje,
melhor vai ser a realidade daqui a 40, 50 anos, porque elas serão os adultos. E podemos, inclusive, trazer, né, dados de muitas pesquisas densas, científicas, que vão justamente tratar da questão do investimento na primeiríssima infância, né, pensando ambientes, políticas específicas para a infância, saúde, alimentação, apoio parental, toda uma infraestrutura que você vai investir na chegada dessa criança, o impacto que isso gera. De um lado, para a própria criança e a família, que você vai ver o impacto no desenvolvimento cognitivo da criança, no processo de aprendizagem, na salutogênese da criança, quer dizer, a criança saudável, que não tem problema de depressão, né, os medicamentosos que a gente está vendo. Resistente às viroses. A criança, se você investe, ela tem vitalidade e saúde, né? E o contrário também é verdade, infelizmente a gente tem visto isso. Mas vamos falar que se investir, ela tem esse impacto nesse caminho pessoal da criança e da família, e isso impacta socialmente, coletivamente também. Nós seríamos uma sociedade estruturada em princípios que tem a criança como prioridade, vai justamente construir aquilo que eu disse há pouco, né? Um ambiente que a criança está integrada é um ambiente que é bom para todo mundo, que é seguro para todo mundo, que é saudável para todo mundo, né? Que tem toda a integração nesse aspecto. Né? Nesse sentido, o Centro de Desenvolvimento da Criança de Harvard vem há décadas fazendo pesquisas e comprova que esses investimentos que o Fernando está falando, eles geram esse impacto, né, cognitivo, melhora a plastia cerebral dessa criança, que atinge maiores níveis de escolaridade, atinge maiores níveis de renda familiar, tem um impacto na diminuição da violência na comunidade, né? O que significa que se a gente investe na primeira infância, a gente diminui violência e a gente diminui doenças. Ao longo do tempo a gente pode pensar, né, nesse nosso sonho, que é de uma sociedade que acolha, que respeite as crianças, a gente pode fechar os hospitais psiquiátricos e a gente pode fechar os presídios, porque não serão mais necessários. A chave disso está na infância, está no respeito, na educação, no acolhimento da criança. Ai, é muita coisa, né? Nossa. Vamos lá, vamos tentar organizar as nossas ideias, porque a gente foi para muitos lugares. Isso. Né? A gente começou falando, então, de ambientes que não recebem, não acolhem crianças, não permitem a entrada de crianças. Só casais adultos, né? Essa restrição. E aí a gente foi entendendo que isso gera uma segregação e que a gente naturaliza, né, essa sociedade que segrega pelas faixas etárias, crianças na escola, adultos no trabalho, idosos nas casas de repouso. E o quanto isso impacta e é prejudicial para a vida de todo mundo. Mas o nosso propósito aqui, a gente está olhando para as crianças. Sim. E é por isso que a gente fala com os adultos que estão com as crianças, pais e mães, né? Sim. Então, assim, olhamos para as crianças, não acreditamos que segregar as crianças seja saudável e que seja natural. Até porque a gente acredita que as crianças são grandes mestres e que nos ensinam muito. Nós aqui, né, nessa Esse relação. é um tema para uma outra noite. Exatamente. Mas as crianças, elas têm uma sabedoria, uma capacidade de descobrir o mundo a cada instante, né? Dizendo que se a gente conseguir dar atenção para a criança, ela traz muitos aprendizados socialmente, né? Então, a gente não quer segregar as crianças. Então, nós citamos experiências negativas que tivemos e experiências positivas. E agora a gente faz um chamado para que vocês também nos ajudem a trazer essas experiências positivas e lugares que acolham crianças para que a gente possa fazer isso, essa onda crescer. Sim, e até circular. porque nós dissemos aqui que esse é um tema muito polêmico, né? Nós temos pontos de vistas muito diferentes, a gente não esgota isso aqui de forma alguma. A gente jantar só não dá para esgotar, mas a gente só está lançando essa conversa aqui, justamente para que a gente também possa trazer para essa rede de discussão, essa troca de experiências e ir dando densidade para esse tema, porque ele é muito necessário e urgente. Sim, porque esse é um tema importante, a gente quer te convidar a fazer essa onda crescer. Compartilha com a gente as suas experiências positivas e negativas, porque é importante que a gente saiba, para que a gente também possa contribuir para esse movimento.
E também compartilha com outras famílias, compartilha com aquela amiga que você sabe que viveu uma experiência negativa e que nesses momentos em que a gente vive uma experiência assim, de segregação, que a gente não é bem-vindo no lugar, não é bem tratado no lugar, o sentimento é de abandono, de frustração, a nossa autoestima vai lá no chão e a gente se sente tão sozinha e abandonada, parece que somos as únicas pessoas no mundo que estamos vivendo aquilo. Não! Nós estamos vivendo essa situação porque as crianças estão sendo negligenciadas e nós estamos vivendo isso juntos. Quando a gente consegue fazer essa onda crescer e a gente consegue trocar informações e experiências, primeiro que a gente percebe que não está sozinho. E talvez na próxima vez que você for viver uma experiência como essa, você vai conseguir se colocar de forma diferente, como fez o Fernando, por exemplo, lá no shopping, e vai poder contribuir com o movimento, poder gerar uma discussão. Não é fazer barraco no lugar, criar confusão, não, mas é fazer a pergunta, aquela pergunta que aquele gerente daquele espaço vai para casa pensando naquilo e que talvez vai encontrar uma solução, como fez aquele shopping. Então compartilha nos stories pelo link, compartilha, manda para o grupo de WhatsApp das amigas, das crianças da escola e conta pra gente as suas experiências também. Comenta aqui e nos traz também ideias para os próximos jantares. Lembrando que aqui, né, nós estamos começando esse depois que as crianças dormem, com sono real, e que estamos lançando agora esse espaço para discutir temas. Então você pode compartilhar temas que você tem interesse que a gente aborde aqui nessa conversa. Também pode sugerir, né, situações, fatos, trazer narrativas, acontecimentos para que a gente possa refletir junto. E a gente também espera ter inspirado você a ter o seu momento. O seu momento de adulto, seja sozinha, seja bem acompanhada, seja com o companheiro ou a companheira, seja com amiga, né? Então a gente não está dizendo com esse tema também que os adultos não têm que ter um momento deles, porque a gente está tendo o nosso. Sim. Não é sobre isso. Vocês entenderam, né? É sobre não segregar, é sobre acolher e respeitar as crianças. Eu quero propor agora um brinde. Um brinde às crianças. Às crianças e aos adultos, né? Aos vínculos que precisam ser tecidos. Depois que as crianças dormem. Até o próximo. Até.